Olá, tudo bem? Aqui é Edna. Contrato de namoro. Sim, é sobre esse tema que eu vou estar conversando com você nesse vídeo de hoje. Assunto aí, né, que tem aparecido muito aí na mídia, até em jornalismo aí, a gente tem ouvido falar sobre o tal do contrato de namoro, né? Como está muito em voga esse assunto, eu resolvi trazer aqui para o canal também, te explicando aí, né, as minúcias do que vem a ser aí um contrato de namoro, né? Mas antes de darmos início a esse tema, eu gostaria de agradecer a todos vocês já inscritos aqui no canal, muito obrigada. E quero te convidar, tá chegando aqui agora, não é inscrito? Inscreva-se, já vai ativando aí o sininho, todas as notificações para que você possa ser comunicado sempre quando eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Agora vamos lá? Contrato de namoro, o que é, para que serve e qual a diferença dele com a relação de união estável. Trata-se aí de um instrumento, né, o contrato de namoro, que formaliza uma relação de duas pessoas que não desejam constituir família. À primeira vista pode soar estranho, né, e pouco romântico, confesso, falar aí em contrato de namoro, principalmente quando uma relação ela está começando e vai muito bem, obrigada, né? No entanto, esse instrumento ele tem sido cada vez mais procurado, principalmente depois da pandemia, que quando muitos casais passaram a viver juntos, mais por contingência da situação do que por um planejamento aí previamente discutido ou conversado, né? De forma geral, é comum achar que o fato de um casal morar junto configura uma união estável por si só. E não é bem assim, né, gente? Dividir a mesma casa não é o único requisito para que seja reconhecida uma união estável, até porque cada um pode morar aí na sua casa e ainda assim ter uma união estável reconhecida pela lei. Basicamente, o contrato de namoro é um meio de planejamento financeiro que dá segurança a quem quer ter uma relação romântica, uma relação a dois, e ao mesmo tempo quer manter aí a individualidade desse patrimônio de cada um aí, desses contraentes do namoro. Mas afinal, o que é o contrato de namoro? O contrato de namoro é um documento que comprova, né, que duas pessoas têm um relacionamento afetivo sem a intenção aí de constituir uma família. Deixar claro também que não se pretende firmar laços familiares é o que diferencia o namoro da união estável, porque lá na união estável o requisito principal é o de constituir uma família. Aqui no contrato de namoro, não. A ideia é não querer constituir família. Para que serve o contrato de namoro? Basicamente, o contrato de namoro ele serve para preservar o patrimônio de cada um, né, dos que estão envolvidos nessa relação a dois, de um possível questionamento legal que passe a surgir aí no caso de uma separação. Já lá na união estável, existem efeitos patrimoniais e sucessórios, o que não acontece aqui no namoro ou no contrato de namoro. Podemos citar aí como exemplo, né, uma união estável. Se um dos cônjuges ficar incapaz, o outro será o seu curador, mesmo que o regime seja de separação total de bens. Já no contrato de namoro, ele visa justamente evitar situações como essa, em que uma das partes tire vantagens patrimoniais que nunca foram acordadas durante a relação. Ah, mas qual a diferença entre contrato de namoro e união estável? Além das diferenças que eu já pontuei anteriormente para você nesse vídeo, é possível dizer ainda que o contrato de namoro é decorrente do namoro qualificado. A expressão ela caracteriza a relação entre duas pessoas, normalmente mais maduras, que já têm as suas vidas formadas e não pensam em constituir família. No namoro qualificado, ou as pessoas já formaram suas famílias ou conquistaram seu próprio patrimônio, ou as duas coisas, e querem ter uma relação mais intensa, mas não em posse aí de estado de casado. Esse termo ele é muito importante porque legalmente, né, é o que diferencia aí o namoro da união estável. Segundo a Lei 9.728 de 96, que é a lei que regula a união estável, os requisitos para que ela possa ser reconhecida é a de que a convivência seja duradoura, pública e contínua, com o objetivo principal de constituir família. Essas condições elas caracterizam a posse do estado de casado. Por outro lado, o namoro é uma relação que visa o momento.
e não um projeto futuro de vida em comum. No caso de duas pessoas que têm isso bem claro e querem se comprometer afetivo e socialmente, mas não patrimonialmente, temos o namoro qualificado, que, por sua vez, pode ser formalizado pelo contrato de namoro. Ah, mas como funciona esse contrato de namoro? Não existe um modelo único aí de contrato de namoro, pois cada casal pode inserir cláusulas de acordo aí com seu contexto. Né? Nesse contrato, os contraentes aí, o casal de namorados, vai colocar as cláusulas lá, né, que eles achem pertinentes e que possam ser cumpridas, né, por ambas as partes, e eles vão reger as cláusulas desse contrato de namoro, tá? O que precisa ficar claro aí é que as duas pessoas possuem uma relação não só íntima, mas também social e que não possuem um projeto de família. Além disso, não pode existir dependência financeira de nenhuma das partes, pois isso descaracterizará o namoro. Outra restrição ao contrato de namoro é o fato de ambos morarem juntos. Duas pessoas em união estável podem ou não morar na mesma casa, mas namorados não. Também, né, há situações nas quais o namoro pode virar uma união estável. Isso também pode ser previsto no contrato de namoro. Pode colocar lá, né, uma cláusula que futuramente, se eles assim decidirem, o contrato de namoro passará a reger-se pelo contrato de união estável, tá? Pode colocar também essa cláusula lá. Importante frisar que caso uma união estável venha a suceder o namoro, é bom que o casal já faça constar nesse contrato de namoro, deixando escolhido previamente já um regime patrimonial de bens, tá? Normalmente a união estável é regida pelo regime, né, de comunhão parcial de bens. Mas aí, como é um contrato, né, que está sendo feito entre as duas pessoas, elas podem eleger lá qual regime de bens que elas querem que passe a vigorar lá na sua união estável. O contrato de namoro tem validade jurídica? O contrato de namoro ele terá sim validade jurídica somente se ele refletir a realidade do casal. Sendo assim, é bom estar renovando anualmente, tá? Isso evita que amanhã ou depois uma das partes possa agir de má fé, querendo transformar o namoro em união estável. Então é bom para a segurança de ambos aí, né? Estando aí numa relação de namoro, onde não quer que essa relação de namoro se confunda com união estável, que esteja renovando esse contrato pelo menos anualmente, né? Ou, se vier aí terminar essa relação de namoro, deve-se lá e, né, dar baixa aí nesse contrato para ele não continuar valendo aí no mundo das leis aí, né? Muitas vezes as pessoas elas fazem o contrato de namoro só para fugir aí do comprometimento patrimonial e sucessório da união estável. Mas ele perde a validade quando se comprova, por exemplo, que um cônjuge é financeiramente dependente do outro ou que os dois moram juntos. Aí já perdeu a validade do contrato de namoro, né? Já não pode se falar mais em contrato de namoro. Ou seja, mesmo que o instrumento ele seja registrado em cartório, se estiver presente algum elemento que possa caracterizar a união estável, esse contrato de namoro ele já não será mais válido juridicamente. Como fazer um contrato de namoro? O contrato de namoro ele pode ser feito por instrumento particular, mas o melhor é fazê-lo em um cartório de notas para que seja lavrada a escritura pública. Não é exigida a participação de um advogado, tá? Para fazer esse contrato. Inclusive, muitos cartórios eles oferecem modelos com cláusulas que podem ser modificadas na hora lá. Mas a participação de um profissional pode dar mais segurança aí ao processo e evitar problemas futuros, não é mesmo? Ah, mas quanto custa o contrato de namoro? Gente, os valores de cada tabelionato variam aí de acordo com a tabela de emolumentos praticada por cada estado, pois são definidos por lei estadual. Para saber certinho, né, o valor, é interessante você buscar informações junto ao cartório de notas mais próximo aí do seu endereço.
Como rescindir o contrato de namoro? Se o contrato ele foi registrado, as duas pessoas precisam ir até o cartório, no qual formalizar o documento para informar o término deste namoro. No caso de um contrato particular sem registro público, basta descartar as vias do casal, tá? Mas, mesmo no caso de um documento particular, é interessante que o término ele seja formalizado de alguma maneira, até para dar mais segurança, né? O ideal é que seja formalizada, de preferência no cartório onde foi registrada. Mas caso não possa ser feita lá, né, no cartório foi registrado esse contrato de namoro qualificado, é possível, né, ou é prudente que as partes troquem ao menos alguma mensagem de WhatsApp aí para provar que a relação acabou. É sempre bom documentar esse término para evitar qualquer dúvida ou problema futuro aí que possa haver, né? Gente, gostou de conhecer essas informações? Legal, né? Olha aqui, o contrato é de, abre aspas, namoro qualificado, fecha aspas, tá? Se você gostou, né, ou não de conhecer essas informações, já vai deixando, né, o seu comentário aqui embaixo, que eu vou fazer questão de ler e responder cada um deles, tá? Eu respondo mesmo, tá? Pode buscar lá nos outros vídeos, lá, os comentários, você vai ver que todos eles lá, eu sempre respondo quem deixa um comentário lá pra mim. Gente, por hoje é só, né? Eu quero te agradecer por ter ficado comigo até o finalzinho deste vídeo. Quero pedir para você que compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, né, que saibam que vai se interessar por conhecer essas informações. Te convido a inscrever-se no canal, caso ainda não seja inscrito. Te convido a buscar outros vídeos aqui no canal, certamente você encontrará outros temas tão bons quanto esse que você acabou de assistir agora. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!